Pessoal, de novo, vou pedir, né, para vocês curtirem e compartilharem, né? Vamos aliciar o pessoal do nosso apostolado lá. No grupo tem mais de 40 pessoas, né? Com certeza tem gente que está fazendo outras coisas agora, né? Realmente deve ter outros compromissos. Mas aqueles que estiverem disponíveis, né? Vamos chamar todo mundo para vir cá, né? Lembrando que depois nós vamos colocar esse podcast, esse bate-papo, né? Na nossa plataforma lá no YouTube também, né? Para quem perder, ok? Então, beleza, né? Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pois bem, nós estamos hoje aqui, então, com o nosso irmão Cleomir. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, né? Antes de mais nada, eu sou o Rafael, né? Rafael Guimarães, aqui do Apostolado Nossa Senhora das Mercês, né? Estamos nessa iniciativa aqui no TikTok, expandindo aí para outras plataformas, né? Toda quarta-feira você acompanha aqui às 20 horas no nosso canal aqui, esse bate-papo aqui transformado em podcast. E hoje é o quinto episódio, né? E nós vamos conversar com o Cleomir Cortes Souza. Pode se apresentar, meu irmão. Você quer que eu faça a sua apresentação? Eu anotei aqui. Sou. Boa noite a todos, boa noite, Rafael, boa noite a todo mundo que está aí na Boa rolagem. noite. Como o Rafael falou, me chamo Cleomir Cortes, sou morador aqui de Aparecida de Goiânia, Goiás. Moro aqui tem 33 anos, então é a minha idade, né? Vocês estão me ouvindo? Parece que a internet caiu. Tá me ouvindo, né? Sim, eu tô dando silenciado no meu microfone que parece melhor o áudio. Ah, beleza. Mas o áudio deu uma melhorada, né? Não tá ruim, não. Então, sou morador aqui de Aparecida de Goiânia, Goiás, tem 33 anos, então essa é a minha idade. Nasci em berço católico e tive um tempo fora e hoje estou de volta para casa, né? A igreja católica. Sou casado com a Camila e temos 3 filhos. O Pedro, que tem 4 anos de idade, a Elisa, que vai fazer 3 anos de idade, e o Bento, que tem 10 meses. E hoje foi aquele dia de levar para vacinar, e o menino tá uma bênção, né? Todo Eita. agoniadinho. Ai, que beleza, hein, cara? Mas é isso. Que bom. Você também é da paróquia São João Batista, é isso? São João Batista, cara, linda paróquia. Quem tiver a oportunidade de conhecer a Aparecida de Goiânia, inclusive lá, ela teve o altar dedicado, né? Então, o altar dedicado tem uma relíquia de primeiro grau de São João Batista fixada no altar. É linda a paróquia, a matriz da Hã? igreja. Que legal, cara. Então, pessoal, o Cleomir também, ele já tem, né, todos os sacramentos da iniciação, né, cristã, e o matrimônio, e os sacramentos ordinários aí também, né? Confissão, Eucaristia, todos, né, que nós temos o hábito de frequentar. E ele também é catequista, ok? Ele é da pastoral da catequese. Vamos precisar de mais de você. Esse apostolado precisa de catequistas, né? Então vamos lá, meu irmão. Comece pra gente falando como que foi a sua experiência de fé, né? Na sua infância, até aquela primeira parte que você me falou, onde que você foi para um Fazer retiro. fazer história. Então, gente, é o seguinte. Tudo começa. Eu morava, obviamente, né, na minha infância com meus pais, meu pai e minha mãe, e nós somos 5 irmãos ao todo, 5 filhos. E sou de família muito humilde. Todos os parentes que eu tenho no estado de Goiás são por parte de pai, não por parte de mãe. Por parte de mãe eu não tenho nenhum. E o meu pai, ele sempre teve problema com álcool, né? Ele sempre foi muito alcoólatra, enfim. E aí nós morávamos num barraco de adobo mesmo, bem simplesinho. Meu pai derrubou esse barraco e deixou a gente morando de favor, 5 filhos pequenos, eu tinha 9 anos. Minha mãe desempregada, ele deixou a gente morando de favor e falou que ia construir uma casa grande pra gente. Só que nesse intervalo ele arrumou outra mulher, vazou fora e ainda colocou o lote pra venda. Tipo assim, foi bem cafajeste mesmo, sabe? E aí a minha mãe, sempre muito católica e muito humildezinha, já frequentava a igreja, com a ajuda de uma freira, a irmã Manuela, que inclusive hoje é minha madrinha e mora na Itália, em Roma,
desculpa, em Milão, ela mora lá na Itália, foi para lá recente. Então ela orientou minha mãe como transferir esse lote para o nome dela e construiu uma casa. Então desde muito novo eu tenho essa experiência católica em casa. Minha mãe batizou a gente quando criança, todos os 5 filhos. Porém, como minha mãe não tinha muita instrução, mas ela tinha aquela fé devocional muito simples e muito profunda. Minha mãe nunca foi de obrigar a gente a ir para a igreja católica, nunca foi de brigar com a gente e principalmente de discutir religião em casa. Então, a experiência que a gente tinha em casa de fé era uma experiência de fé muito piedosa e simples. Minha mãe, ministra da Eucaristia, visitava os doentes, enfim, seguia o rito, né? Inclusive, ela aprendeu a ler numa escola da igreja aqui, na nossa paróquia, de alfabetização de jovens e adultos, ler a Bíblia, enfim. Então, o pouco que ela sabe ler, até para ser ministra da Eucaristia e ministrar, levar a comunhão aos doentes, né, aprendeu nessa escola. Então, essa é a experiência de fé que eu tive na infância. Porém, nessa infância, eu, batizado, sempre nessa primeira etapa da minha vida, era aquele católico de IBGE. Não só eu, todos da minha casa, Rafael, todos os 5. São 3 irmãs mulheres e tem eu e meu irmão de homem, meu irmão é mais velho. E aí todos nós tínhamos aquela fé muito morna, mas é morna mesmo, não conhecia a Bíblia, não lia o catecismo, infelizmente como a maioria das pessoas que se dizem ser católicas. Essa foi a minha infância, certo? Então tivemos muita dificuldade, financeira, enfim, por causa do meu pai. Minha mãe arrumou um emprego na creche que também é da paróquia, ou seja, olha só, a minha infância, a gente era muito, muito pobrezinho, cara. A gente não passou fome, mas tinha o básico. Como diz o padre Léo, para comer carne tinha que morder a língua, sabe? Então, assim, mas sempre vem desse lado da caridade na igreja, inclusive na minha casa. A casa que minha mãe mora hoje, a maior parte dela foi construída pela igreja, nesse lote que meu pai queria vender. E essa mesma igreja que hoje eu voltei e frequento. Então eu sempre tive a experiência de fé piedosa da minha mãe e o lado de caridade na igreja, certo? Então a construção da minha casa, o apoio que eles davam pra gente, a pastoral da criança. Eu tinha na minha infância alguns envolvimentos. Eu era da pastoral da criança, visitava outras famílias, mas era muito superficial. Eu não tinha fundamentos na fé, eu não tinha aquela fé sólida, ela era muito de IBGE mesmo, certo? Então isso Era foi... uma coisa meio. Vamos na onda, vamos seguir a onda que o pessoal tá fazendo, vou fazer também, mas sem entender como é que é. Exatamente, sem entender nada, cara. Era naquela época de dar as mãos no Pai Nosso na missa, não sei se vocês talvez não eram dessa época, vocês frequentavam outras igrejas, Eu mas não lembro. era, era muita, tinha muita consequência ainda da teologia da libertação, enfim. Então era aquela, eu ia na onda, não sabia nada mesmo, mas tinha aquela fé simples, aquela fé pura, né? E esse lado da caridade da igreja. A adolescência foi entrando, meu pai, quando ele saiu de casa, eu tinha 9 anos, a adolescência foi entrando, eu fui crescendo com uma rebeldia muito grande, uma mágoa muito grande no coração do meu pai. Toda vez que ele aparecia lá na minha casa, porque a casa da minha avó, que é a mãe dele, era do lado da nossa. Então ele aparecia lá direto bêbado, querendo encher o saco da gente, brigar com a minha mãe. A gente teve várias brigas feias, ameaça de morte. Eu não tive um relacionamento bom com meu pai, mas de jeito nenhum. E aí depois ele sumiu, foi viver a vida dele e eu fiquei na minha adolescência muito rebelde. Aí que eu afastei da igreja mesmo, sabe? Falava que era católico, para quem me perguntasse, mas a minha adolescência foi muito desregrada. Ainda mais por não ter essa figura paterna tão presente, eu tive uma adolescência, de fato, muito desorientada. Até porque era muito difícil para minha mãe sozinha, né? E os meus irmãos, tudo mais ou menos a mesma faixa de idade, era bem difícil também. Mas, graças a Deus, ninguém se perdeu completamente. Mas na experiência de fé, eu tive essa experiência de fé piedosa, o lado da caridade da igreja, e foi isso, a minha adolescência, aí que eu me afastei de vez da igreja. Fiquei muito tempo mesmo sem ir para a igreja. E assim, quando que você começou, né? Teve alguma fase na sua vida que você pensou, eu tô precisando de Deus? Você ficou tipo no mundo que eu falo assim, né? Sem participar de nada da religião, né? E você teve um resgate disso, né, na sua vida?
alguma denominação na própria Igreja Católica? Como que foi o início desse resgate, desse envolvimento, né? De voltar a ter uma vida, ou de voltar, não, de iniciar, ou, né, essa vida religiosa? A gente escuta muito dizer que existe com aspas bem grande, o oitavo sacramento, que é o da ignorância, né? Eu tinha, cara, eu vivia em pecado, mas eu não tinha consciência absoluta do que eu estava fazendo. Então, dentro de mim tinha aquela centelha divina que sempre me dava alguma orientação. Na minha juventude, que eu estava assim, bem mundano, vamos dizer assim, eu tive uma sexualidade muito desregrada nessa parte. Nunca envolvi com droga, enfim, mas o pecado contra o sexto mandamento era à torta e direita. Eu fazia evento, mexia com festa, enfim. Mas era uma coisa dentro de mim, por exemplo, mesmo quando eu estava fazendo alguma coisa errada, gente, é na ignorância que eu fazia isso. Eu saía, por exemplo, de um motel, fazia um sinal da cruz, algumas coisas me apontavam pequenos sinais, sabe? Na ignorância completa. Eu já vi umas coisas assim, cara. Uma vez eu vi só contar uma parte aqui, os caras fazendo, os caras de uma comunidade, uma favela, né? Eles fizeram uma roda de oração pra sair pra assaltar, cara. Era nesse Pedindo a bênção pra poder roubar, cara. Olha que Era ideia. nesse nível mesmo. E aí, como eu tinha essa. Eu vou colocar como um sexto mandamento para ficar mais fácil vocês entenderem. Como eu tinha a castidade, minha castidade era desordenada, então fazia evento, enfim. E como que foi o voltar, o estar lá? Um desses amigos meus que fazia festa junto comigo, ele foi para uma igreja aqui chamada Videira, em Goiânia. Ela tem muito jovem, sabe? Eu acho que é uma das igrejas que abriu a mente assim para vir aquelas igrejas da parede preta, porque é muito jovem mesmo. E lá o discurso deles é muito bonito, não há, de fato eles não ficam o tempo todo falando mal da igreja católica, nada disso. É um discurso muito bonito, mais pro lado do coach, né, para atrair o jovem. E tinha muita mulher bonita nessa igreja, mas era muita mesmo. Eu era solteiro, enfim, tava nessa fase ainda bem desordenada. E esse amigo meu, cara, ele ficava me enchendo o saco. E ele teve uma mudança de vida muito, assim, radical. Acho que o cara ia virar pastor. Aí eu peguei e falei, aceitei o convite para ir num tal do retiro. E fui nesse retiro. Isso aconteceu em 2013, então já não tava tão Essa, essa igreja aí, como é que é o nome? Videira que você falou? da videira. E ela é de qual linha, denominação, qual denominação é que ela é? Eu acho que ela é dessas neopentecostais, são mais novas, sabe? Bem mais novas. Inclusive o fundador dela, o Aloísio, é um cara super inteligente e ele era católico. Ele teve uma desavença com o bispo aqui de Goiânia, na época, que eu fiquei sabendo por um outro bispo. E aí ele falou, não, eu não aceito isso, eu discordo disso, dessa exortação e vou abrir minha igreja. E abriu a videira. Ele é um cara muito inteligente, sabia muitas técnicas e abriu a videira. Enfim. Sim. E aí quando eu fui para esse retiro, eu já não estava adolescente assim mais não, viu? Eu já estava com 23 anos de idade, isso foi em 2013. Eu já estava quase rompendo ali a idade da juventude. E aí eu fui para esse retiro a convite desse amigo meu, só que nesse retiro, nessa igreja, de fato, foi a primeira vez que eu fui num retiro. Foi a primeira vez, eu não tinha experiência nenhuma. E nesse retiro, de fato, eu tive uma experiência de Deus, principalmente com Deus, principalmente quando foi o querigma, né? O querigma, o anúncio do amor do Pai. O primeiro anúncio, o amor do Pai. E toda vez que falava do Pai, cara, eu chorava, eu não sabia explicar. Chorava, eu só lembrava do meu pai, que já tinha muitos anos que eu não via, e quando a gente se via era briga. E aí só lembrava do meu pai, e eu lembrava também da minha sexualidade desordenada. Todas as mulheres que eu tinha me envolvido, aquilo batia forte na minha consciência e no meu pai. E aí eu fiquei chorando, e nesse retiro eles colocaram a gente para fazer aquelas renúncias. Renunciamos os amuletos, renunciamos o crucifixo. Eu renunciei tudo, cara, na minha ignorância. Renunciei mesmo, eu não sabia. E muitas passagens bíblicas bonitas, enfim. No meio do retiro, o pastor virou para mim e falou, você vai ser um pastor, um grande pastor de Deus. Eu concordava com tudo, meu irmão. Eu só tava chorando, eu só queria chorar. Tudo era muito, muito diferente para mim. E ali eu falei, cara, essa igreja realmente é de Deus, tal. Aqui é muito bom. O problema começou quando eu cheguei em casa. Que quando eu cheguei em casa, eu já tive umas reações estranhas. Algumas coisas começaram a me incomodar.
imagem de Nossa Senhora, a minha mãe rezando o terço. Isso começou a me incomodar. E aí eu falava, mãe, a senhora tá fazendo errado, isso não tá na Bíblia. E os líderes de células iam muito lá em casa, sabe? Pra me ajudar, porque eles não queriam me perder de jeito nenhum. E eu sempre fui muito intenso, muito radical. Só para você ter noção, eu não posso falar nomes, claro, porque essa live ainda vai pro YouTube, mas tinha um amigo meu que a gente fazia muitas viagens, enfim, e aí ele até me deu um dinheiro para comprar um perfume para dar para uma menina, e ele era casado, para dar para uma menina que ele queria ficar. Então, além de eu fazer as coisas erradas contra o sexto mandamento, eu também ajudava pessoas casadas a apresentar sua esposa, enfim. Depois desse retiro, eu tinha um perfume para entregar para a menina de um amigo que era casado. Cara, eu cheguei no outro dia, falei para ele, cara, eu não quero participar disso mais, tá aqui seu perfume, não quero participar disso, eu tive uma experiência esse final de semana, eu quero mudar. Foi assim, no outro dia mesmo, foi imediato. Peguei o telefone, liguei para todas as meninas que eu tava em mente, a maioria riu da minha cara, falou que eu tava doido, e foi de jeito. E descobri um telefone do meu pai, fui atrás dele, falei com ele sem saber o que eu ia falar para ele, eu só pedia perdão e falava que queria perdoar ele. E aí eu descobri que ele estava até morando na rua na época. E aí eu fui, dei um jeito de encontrar ele, a gente começou a estabelecer assim um vínculo tal, e ele no alcoolismo ainda, mas ele já estava com outras famílias tal, famílias bem desestruturadas, tudo problema com alcoolismo, enfim. Então assim, o start para mim voltar à espiritualidade foi esse retiro. Respondendo a sua pergunta, foi esse retiro aí na Igreja Videira. Então na Igreja Videira você meio que teve essa transformação de vida, né? Esse arrependimento, né? Das condutas, ou você continuava com a conduta torta? Não. Cara, nessa experiência foi radical mesmo. Bateu tão forte na minha consciência que quando eu lembrava eu chorava. Sem saber explicar e sem ninguém me explicar, veio uma consciência em mim que eu posso dizer que foi sobrenatural, tipo assim, de algo muito errado que eu fazia com o meu corpo e, e com as meninas que eu me relacionava, né? E também a questão do meu pai. Então, aí, as atitudes que eu tive foram na mesma semana. Ligar para essas meninas, pedir perdão do nada, romper com todos os relacionamentos errados que eu tinha, procurar meu pai e procurar ter uma vida reta. E aí eu iniciei nessa igreja videira para fazer um curso lá que eles davam de batismo nas águas para eu receber o batismo. Então foi muito intenso, sabe? Entendi. Você teve que batizar de novo lá? Quase batizei. Lá eles batizam de novo, mas eu quase batizei. E aqui foi o ponto inicial para eu voltar para a igreja católica. Eu fiz o curso do batismo e lá assim, ó, eles são muito, muito bons no querigma, eu não posso negar. É emocional, né? Aí um jovem que não tinha estrutura, como eu, como muitos outros, que falava que era católico e não tinha nenhum fundamento da fé, então era muito facilmente levado, porque o querigma, ele é muito forte nessa fase inicial. Tanto que, abre parênteses, pela renovação carismática, também muita gente voltou para a igreja católica por causa do querigma. Então, o querigma foi muito forte. Eles dão esse retiro querigmático e depois vem uma sequência, cara, de pregações querigmáticas lá nos cultos. Semanas inteiras. Por que lá eles têm as imagens e aqui a gente é contra as imagens e tal? E eles não me respondiam, tal, falavam que a imagem era errado, enfim. Isso não eram respostas que satisfaziam uma sede interna que eu tinha de conhecimento, de busca pela verdade, sabe? Tá. E nisso, cara, eu comecei a ir atrás. Aí tem uma igreja aqui chamada Paróquia Santa Terezinha. Eu fui lá, Padre Luiz Augusto. Ele é bem famoso, principalmente pelas obras de caridade que ele faz. Olha o tanto que foi de Deus. No dia que eu cheguei na igreja, do nada, iria iniciar nesse dia um curso de fé católica com Roberto Tanus. Uma semana inteirinha de curso. Eu não sei qual é a sua história, mas através de você... mas você vai conhecer a igreja verdadeira e através de você muitas pessoas terão contato com a verdade. Aí pronto, aí começou, né? Eu falei, cara, mas como é que o cara escreve um trem desse? E o curso de fé católica foi muito bom. E o livro dele, A Fé Católica, acho que era esse o nome, Conhecendo a Fé Católica, me ajudou muito, porque eram muitas perguntas bobas que eu tinha
e foi me dando uma luz. Só que não era só uma... Quando você lê o livro e você entende uma coisa ali, humanamente tão racional. Não era simples assim. Aquilo me dava uma felicidade interna muito grande. E quando apontava algumas passagens bíblicas, né, contextualizando aquilo, quando eu lia na Sagrada Escritura, aquilo me dava uma felicidade interna inexplicável. Não era só a luz da razão assim, nossa, entendi, não era assim. Era uma felicidade que eu queria contar para todo mundo, cara. Para todo mundo. Transbordava dentro de mim. E eu lia uma vez e guardava no meu coração que eu não esquecia aquilo. Às vezes eu não ficava lembrando rotineiramente, mas quando alguém tocava no assunto, eu lembrava da passagem bíblica, capítulo, versículo e ela todinha de cor. Uma coisa inexplicável. E aquilo foi mexendo muito comigo. E aí nisso eu falei, cara, eu tô com muita curiosidade. Aí eu fui vendo como que as igrejas protestantes surgiram, como que a igreja católica surgiu. Eu não cheguei a ler muitos livros da patrística, mas eu comecei a ler alguns deles, eu comecei a ver muito vídeo. Aí eu fui ver Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Eu fui vendo uma por uma, cara. O Espiritismo, eu fui vendo. Cleomir, na sua experiência como evangélico, né, nessa igreja videira, você tinha intimidade com a Sagrada Escritura? Você lia a Bíblia mais? Você tinha conhecimento bíblico? Eu Tipo, não escola bíblica dominical? Como é que era? Lá eles tinham, cara, e lá eles incentivavam bastante, sabe? Coisa que eu não fazia quando eu era católico, mas eu não fazia porque não tinha, é porque eu não ia pra igreja, você entendeu? Mas lá eles tinham sim, e inclusive eles iam lá em casa, rezavam comigo, lia a Bíblia, enfim. Aí o ponto X da questão, que eu voltei de vez pra igreja católica. Deus, eu não sei se eu posso falar assim, se Deus usou o capeta, mas foi um trem muito engraçado, cara. Eu fui num grupo de jovens da Igreja Católica, num grupo de jovens, um grupo de amigos e tal, da Igreja Católica. Nesse grupo de jovens, só tinha jovem, não tinha padre, não tinha nada. Um jovem caiu no chão e começou a dar uns piripaque. E a gente clamando o Espírito Santo. E a gente clamando o Espírito Santo. Só que não tinha ninguém lá com experiência para isso. O jovem começou a dar uns piripaque, gritar com a voz grossa e mudar a voz e gritar. E eu tava, assim, a minha experiência que eu tinha espiritual, assim, a minha referência era o líder de célula chamado Juciclei, que ele falava que já expulsou demônio. E aí, era a única pessoa que eu conhecia ali, eu achava que era demônio. E eu tava na igreja, no encontro de jovens da igreja católica. Eu era um dos únicos que tinha carro na época, eu peguei o carro e falei, eu vou atrás de um padre. Cara, eu fui atrás de um padre porque eu achei que o menino tava tendo o capeta, né? E aí, eu liguei para esse líder de célula da videira, que era a referência que eu tinha que expulsava demônio. Eu falei, cara, eu tô aqui no encontro de jovens da igreja católica, tem um cara endemoniado, e eu tô ligando pra você porque você já falou que já expulsou o demônio. Ele falou, irmão, eu tô muito longe, e Deus tá revelando no meu coração que é para você ir lá expulsar esse demônio. Ele falou bem assim para mim. Cara do céu, eu virava uma rua para voltar. Eu virava uma rua para voltar, falava, vou lá expulsar esse capeta. Aí eu virava na outra rua, não, vou atrás de um padre. Eu fiquei assim, Rafael, umas 5 quadras, indeciso. Por fim eu falei, eu vou atrás de um padre, porque eu não tenho coragem. E fui atrás de um padre. Foi aí que eu conheci um dos meus melhores amigos padre, cara. Padre Vitor Simão, que hoje tá na Itália. Ele ia entrar, tava na procissão de entrada de uma missa, eu cheguei sem conhecer ele, falei, padre, segurei nele, no braço dele, puxei, falei, padre, tem um jovem ali na igreja que tá endemoniado, eu preciso que o senhor vá lá agora. E o padre, jovem, eu estou indo, eu vou presidir a missa agora, não tem como. Aí eu falei, que padre é você que prefere presidir uma missa do que expulsar o demônio de um jovem? Eu falei pra ele. E aí ele sorriu pra mim, viu a minha ignorância, sorriu pra mim, chamou um casal mais de idade, o casal veio com um terço na mão e falou, acompanha esse jovem aí. Eu coloquei eles num carro e levei lá. Rafael, esse casal chegou lá, cara, o jovem tava tudo chorando com medo e o cara tava se batendo no chão mesmo. Esse casal chegou lá e falou, vai todo mundo para de trás, vai lá para dentro do Santíssimo, começa a rezar o texto e deixa a gente aqui. O casal não deu um grito, não usou força, veio olhando, rezando o terço, passando a mão na cabeça do menino, do jovem, sentou ele, começou a conversar com ele, o trem foi embora. Aí eu fiquei... Excelente. Falei, mas não é possível, a gente tava botando uma força, 3 homens não seguravam o cara. E eu, mas não é possível. Aí eu fiquei mais curioso ainda, né, sobre a fé católica. E aí, o que esse padre fez, o padre Vitor? Ele mandou chamar todos os jovens que estavam nesse retiro,
chamou uma missionária de Brasília para dar uma aula para nós sobre demologia e explicar o que que aconteceu, cara. Foi show. Nessa reunião, nessa formação, nasceu um grupo de jovens chamado Jovens em Missão, na qual o padre, sem me conhecer, colocou eu e hoje, que é minha esposa, eu não tinha relacionamento com ela, conheci nesse grupo e tal, como coordenadores desse grupo de jovens. Nasceu Jovens em Missão. E aí, cara, foi o start, assim, sabe? Inicial. Só que aí eu ainda não estava muito firme aqui na São João Batista. Lembra que eu fui num padre lá, que eu falei que me ajudou? Eu fui num padre Luiz Augusto, e essa parte eu até... Santa Terezinha, né? Santa Terezinha. Nessa igreja de Santa Terezinha, quando eu fui lá e eu falei para ele que eu estava na videira, ele falou assim, ó, doutrina de demônios. Hoje eu vou ser seu pai, a igreja vai ser sua mãe, e me deu um catecismo e mandou eu estudar. Me colocou lá no grupo jovem, eu ainda fiquei um tempo lá na Santa Terezinha, eu fiquei 1 ano. Essa parte é importante eu contar para vocês entenderem. Depois que eu saí da videira, eu fiquei ali 1 ano na Santa Terezinha, mais ou menos, certo? E eu, cara, tava na castidade mesmo. Assim, foi uma mudança radical. Só que veio uma carência muito grande em mim. E aí eu começava a olhar para as meninas da igreja, menina bonita que sorria para mim, eu falava, será que essa é minha Maria? Será que essa é minha Maria? E aí eu conheci uma menina lá de dentro do teatro, da igreja, que fazia teatro. A gente começou a conversar, começamos a namorar na castidade e noivamos. Em 6 meses nós noivamos. Depois que a gente noivou, essa menina falou assim, olha, eu não quero mais viver esse negócio de castidade, santidade para mim é furada. Você escolhe ou a igreja ou eu. E aí eu tava noivo, gostava da menina, tava difícil, eu já tava muito tempo, tava difícil. Aí eu falei, cara, então eu vou escolher a igreja. Escolhi a igreja, a gente terminou. Aí eu saí da Santa Terezinha e vim para São João Batista, onde aconteceu esse grupo de jovens que teve essa coisa do demônio, sabe? Você sabe que se aprendi com o Marcelo. Se na hora que você falou, escolha a igreja e não ela, se você levanta a mão, você sabe que Deus te puxa na hora, né? Puxa. Porque eu falo assim, a gente fez um acordo, ela entrou com a bunda, eu entrei com o pé. Mas não foi fácil não, filho. Não é fácil. A gente fala assim, hoje a gente ri, mas sofri. Muitas vezes, cara, eu entrava num banheiro quando vinha desejos desordenados, vinha saudade, cara, eu chorava. Era luta, não é fácil, era luta, irmão. E aí eu pedi a Deus, o Senhor me ajuda, tal. E aí foi onde eu voltei, eu vim para São João Batista. Essa São João Batista que eu voltei, que aconteceu esse grupo de jovens, era a igreja que eu frequentava quando era criança, que não conhecia nada. Entendeu? Aí onde o padre Vitor fundou esse grupo de jovens, e aí eu fiquei firme. Aí eu falei, agora que eu não tenho namorada, não tem nada, eu vou me afundar mesmo na igreja. Rafael, foi missão. Aí eu assumi a coordenação e gastava minha energia, canalizava minha energia. Eu assumi essa coordenação do grupo de jovens e assumi também a coordenação com um grupo chamado Anjos das Ruas. A gente cuidava de morador de rua. Aí eu fiquei 4 anos, cara. Lembra da referência que eu tinha na minha infância da caridade da igreja? Me ajudou minha família? Então tinha isso muito forte dentro de mim. Então eu falei, não, tem que fazer alguma coisa pelos pobres. E aí a gente ia nos moradores de rua toda sexta-feira. Era da 20 quilômetros da minha casa até onde a gente encontrava eles, só de ida. Aí eu ia lá à noite, saía do serviço, ia lá. O morador de rua que queria se internar, na segunda-feira eu voltava lá, pegava ele, levava aqui no centro de Aparecida, 20 km de distância, ele passava pela consulta com o psicólogo, depois eu voltava com ele, saía da triagem, até a gente conseguir internação. E era uma luta, eu gastando minha energia. Era grupo de jovem, era retiro, era morador de rua, era as famílias carentes. Eu falei, cara, se eu não canalizar a minha energia, mente vazia é a oficina do diabo, né? E aí eu canalizava muito a minha energia nessas missões. Tinha que gastar energia, né, com o serviço a Deus. Exatamente, cara. Uma das coisas que quando a gente quer viver a castidade, né, é direcionar, né, a nossa energia sexual ao serviço, né? Exatamente. Cara, porque é um negócio que eu tenho aprendido, né? A antessala da luxúria é a preguiça. Sim. Né? Você ficar à toa, sem fazer nada. É a luxúria e a gula, né? A gula, A preguiça e a gula, né? Elas são a antessala da luxúria, para você começar
desgraçar a sua vida com a falta de castidade, né? Então, se Exatamente. ocupar sua mente, canalizar, sei lá, igual você, poxa, ocupar sua mente com bastante serviço, né? É formas de mortificação e santificação, né? Muito bom. E isso não é só um lado espiritual, tem um lado humano também. Por que o jejum é importante? Você mencionou a gula aí, né, cara? Uma pessoa que comete, por exemplo, o pecado da gula, ela tem algum desequilíbrio no apetite, no alimento mesmo, provavelmente ela tem também algum desequilíbrio na parte sexual. Porque vai na questão do domínio próprio. Então, o jejum nos ajuda também nisso e também a prática de atividade física, cara. Porque você vai liberar a tensão, seu corpo vai acumulando tensão, e se você não descarrega essa tensão e tá com a preguiça, tá com a gula, tudo isso vai descarregar, né, num pecado contra a castidade. Não tem como. Então, atividade física como disciplina, também espiritual, ajuda bastante, como domínio próprio do corpo, uma alimentação balanceada, saudável, tudo isso ajuda, cara. Não, excelente, cara. Vamos lá. Eu coloquei uma série de perguntas aqui, mas eu acho que você, pelo que você foi falando aí, já foi meio que resumindo isso, né? Eu ia perguntar assim, se você frequentou alguma outra denominação além dessa videira. Não, não, frequentei Não, não. né? Tá. E alguma dúvida ou incoerência protestante que você sentiu lá, quando você começou a conhecer a Igreja Católica? Na Porque, verdade, tipo assim, se você tivesse lá com convicção de que eles realmente estavam com alguma. Que eles estavam certos, né? Não faz sentido você sair, né? Eu falo, não, se essa igreja evangélica tivesse certa, eu não viraria católico, não faz sentido, né? Como é que foi isso aí? então, foi assim. Lembra que eu falei aqui para vocês que quando eu li alguma coisa na Sagrada Escritura, eu entendia não só racionalmente, mas aquilo me dava uma felicidade inexplicável. De fato, Deus falava comigo. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês entenderem. Eu estava lendo, acho que era 1 Coríntios capítulo 5, onde fala sobre a reconciliação. O apóstolo Paulo vai falar: Cristo pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se ele mesmo fizesse seu apelo através de nós. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando eu li aquilo, cara, eu estava em casa e veio muito forte na minha consciência, sem ter noção nenhuma disso. Cara, aqui tá falando do sacramento da confirmação, da confissão, da penitência, é a reconciliação. Embaixador, eu já sabia o que significava o embaixador. Os apóstolos agem como embaixadores de Cristo. Cristo age através deles, eles representam. Aquilo foi, eu entendi, me dava uma felicidade inexplicável, cara. Aí depois de uns 6 meses, mais ou menos, quando eu recebi o catecismo que eu fui ver, o catecismo cita justamente essa passagem falando da reconciliação, do sacramento da reconciliação. Aí eu tinha mais convicção que eu estava no caminho certo, entende? E a questão do lado protestante é porque eu me senti muito vazio nas perguntas que eu tinha, as respostas não me satisfaziam, não tinha um fundamento, eu estava com uma sede tão grande interna que eu não tinha respostas convincentes. Então eu não tinha pergunta para atacar, eu não queria brigar, eu queria só matar a curiosidade que estava dentro do meu coração, entende? Então essa curiosidade foi me levando para a Igreja Católica de uma maneira assim, muito sincera e muito profunda, cara. Essa busca. Então, eu li bastante sobre as outras igrejas, como eu falei, a fundação, como que surgiu, porque eu tinha dúvida sincera. E quando eu me deparei com a igreja, aquele livrinho Imitação de Cristo, meu irmão, me ajudou demais, porque eu senti um consolo naquelas meditações, um consolo espiritual muito grande que vinha de encontro com o consolo que eu sentia quando eu lia a Sagrada Escritura. Entende? Imitação de Cristo Nossa, é lapada, bicho. Aquilo ali. você tá doido. Quem nunca leu, pode ler, viu? É muito bom mesmo. O Michel falou aqui no comentário: eu comprei Imitação de Cristo, mas ainda não li. Meu irmão, começa a ler ele ontem. Não, começa, é bom. E não tenha pressa de ler assim, vou pegar aqui uma semana, vou ler ele todo. Não, cara, vai lendo e meditando. Você entendeu? Vai lendo e meditando, você vai gostar demais. É um livro excelente. E é E, baratinho, né, cara? Eu acho que R$ 10 você compra o livretinho, uma cara, cópia na dele. verdade, eu acho que eu fiz foi ganhar o meu. Eu não sei o preço na época. Eu E comprei o meu por R$ 30 porque ele é da edição Ave Maria, né? Da editora Ave Maria, e tem um comentário de um erudito, né?
Ele é um pouquinho mais grosso. Eu paguei R$ 30. Mas eu comprei um para dar de presente pro meu pai. Meu pai é pastor, né? Eu comprei um para dar de presente pro meu pai. Aí a versão de bolso, que é a versão mais sintética, né? Aham. Aí ela foi em R$ 9,90. Baratinho. E é assim, uma coisa que muda a vida da pessoa. Nossa, me ajudou muito, cara. E aí, beleza. Aí, como que eu virei catequista? Rafael, eu fiz a crisma. Em 2015, eu fiz a minha crisma, recebi o sacramento da crisma. O sacramento da crisma é o da confirmação, né? Crisma é o nome do óleo. Ele é conhecido Não, como... pera aí, antes de você entrar nessa aí, ó, eu queria que você fizesse uma parada aí sobre o ponto alto da verdade para você ter deixado, né? Fala assim, eu não posso mais ser protestante, tenho que ser católico. Aí depois disso você entra nesse aspecto do, como é que chama? Da vocação. Pode Tá, ser? pode, pode. Esse aspecto da verdade, cara. Eu não fui convencido por palavras. Eu não tive, assim, alguém falando que a igreja católica é a verdade. Esse meu processo de busca, onde eu fazia algumas perguntas sinceras para os pastores, para os meus líderes de célula, e eles me responderem, eu não tinha respostas que convencia, que eu não enxergava a verdade. Eu vou usar um sentido figurado. Parece que eu não escutava, eu não ouvia a voz do meu pastor. Eu não entendia aquilo que eles me falavam. Era muito raso. Eu tinha uma angústia e uma sede profunda e era como que eles apenas pingassem gotas de água na minha boca. Já na igreja católica, quando eu ia, por exemplo, o curso Fé Católica que eu fiz, o Roberto Tanus, o livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, o Banquete do Cordeiro, quando eu tive acesso à literatura católica, à história dos santos, foi matando a minha sede muito. Eu fui tendo um encontro com a plenitude da verdade, porque não era só uma coisa racional, mas a minha alma se alegrava com aquilo de uma maneira inexplicável. Não só isso, sabe uma coisa que me ajudou muito nessa questão da verdade? Os filmes de santos que eu comecei a assistir. No YouTube, gratuito, por exemplo, eu assisti o filme, eu lembro até hoje, do São José Moscati, O Amor que Cura. Eu era um médico. Eu assisti esse filme. Quando eu assisti esse filme, eu estava chorando e com uma vontade imensa de amar a Cristo, de buscar a Cristo muito profundamente. Essa experiência que eu tive, quando eu li uma história de um santo, minha alma não parava no santo. Eu queria era me aproximar mais de Jesus, igual ele se aproximou. Quando eu assisti um filme, quando eu ouvi uma música, cara, sempre me apontava para Cristo. E aquilo matava a minha sede de uma maneira muito profunda. Por exemplo, quando eu vi a história de São José Moscati, só a história dele já era uma resposta para muitas perguntas que eu tinha, né? Perguntas que talvez até eu não tinha feito ainda, mas brotava do meu coração muitas dúvidas. Resumidamente, olhando para a história dos santos, a literatura da Igreja Católica, como diz São João Paulo II, o amor me explicou tudo. E eu não via isso no protestantismo, era muito raso. Apesar de que os amigos meus que estavam lá, eles tinham uma vontade sincera também de me ajudar. Mas eu não encontrava em tudo que eles me apresentavam uma fonte de água, de verdade, que matava de fato essa minha sede, sabe? Entendi, cara. Bacana. E aí você entrando na igreja, agora você vai e se torna catequista, né? Isso. Aí um detalhe. A verdade que eu estava buscando, aí onde eu tive acesso também à catequese, à formação bíblica da Igreja Católica, os conteúdos de formação da Igreja Católica que antes eu não tinha, o catecismo. Então, tudo isso, cara, esse conjunto de revelação é o tesouro da fé. Quando alguém tem contato com o depósito da fé, com o tesouro da fé, e está de coração aberto, aí acabou. É só questão de tempo. Foi o que aconteceu comigo, cara. Acabou mesmo. Não tem como voltar. Aquela música do Monsenhor Jonas Abib, né? Não dá mais para voltar. O barco já está em alto mar, não dá. Quanto mais você... Por isso que a igreja chama de mistério da fé. O mistério é aquilo que quanto mais você se aprofunda,
mais você se submerge, mais você conhece, mais você ama, mais você se apaixona, mais você... Eu gosto dessa referência, questão de música, né? Quando você fala que não dá mais pra voltar, né? É aquela música, me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para Para sempre servir-te e não voltar atrás. Aí é, essa parte é que marcou minha vida. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. na alma. Essa letra... Rafael, outra coisa, as letras das músicas católicas me apontavam para o Cristo de uma maneira... Era uma plenitude, cara, de refrigério para a alma. Eu falei, cara, não tem outra explicação, é aqui. Aí, então agora, como que eu me tornei catequista, cara? Fiz a catequese, a crisma, tive uma intuição, vou ser catequista. Não comentei com ninguém. E aí eu fui diante do Santíssimo, eu tinha muito essa prática, cara, de ir no Santíssimo direto. E, inclusive, a minha esposa e eu, a gente, se conhecendo na igreja, a gente meditou bastante para ter discernimento sobre o namoro, se a gente era só carência ou não, era diante do Santíssimo, rezando os salmos. Salmo do 1 até o Salmo 25, para casais meditar junto diante do Santíssimo, é muito bom. Era engraçado, a gente chegava diante do Santíssimo, lia o salmo, e aí, de repente, a gente já estava começando a falar da nossa vida na presença de Cristo. E rindo e conversando ali no Santíssimo. A gente ficava horas ali conversando, cara. Então, as músicas também, Rafael, me apontavam muito, sabe? Então, eu tive essa intuição. Eu vou ser catequista. Eu não comentei para ninguém. Aí, uma vez, no Santíssimo, eu falei assim, Jesus, se for da tua vontade, vai acontecer. Se não for, eu vou ficar na minha aqui. Eis-me aqui, era o que eu mais falava, eis-me aqui, só falava isso. E aí um dia minha madrinha me convidou para ser catequista de adulto, e aí eu não recusei, eu já tinha esse desejo em oração, não comentei com ninguém, era só eu e Deus, ela me convidou, eu aceitei. E aí eu fiquei um ano acompanhando um catequista experiente, né? Cara, nesse um ano que eu acompanhei o catequista experiente, aí que eu tive mais certeza de ser catequista, porque era uma coisa errada atrás da outra que ele explicava. Mas uma coisa errada atrás da outra. E aí veio muito forte no meu coração. Aquela passagem do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. E eu falava, Senhor, mas nós mesmos estamos ensinando o povo errado. Tem muito catequista ruim, tá ensinando coisa errada. Isso é grave, né, cara? É gravíssimo, cara. E aí, por fim, a gente teve alguns embates com esse catequista, porque ele falava algumas coisas erradas, e aí Cara, por mais que eu sabia lhe explicar a verdade, não é a minha concepção, isso é a doutrina da igreja. Nada justifica também a falta de caridade. Eu tinha que ter caridade com ele também. Por exemplo, no meio da catequese eu não podia, de forma arrogante, corrigir ele na frente de todo mundo. Então eu pedia muito discernimento para Deus para me ajudar. Aí ele saía para beber água, eu aproveitava e falava. E aí no final da catequese eu chamava ele, conversava no particular com ele e ele não aceitava. Por fim, esse cara saiu da turma e então eu não precisei ficar um ano acompanhando. A freira, que era a irmã Manuela, ela me colocou para assumir essa turma. Então daí nasceu a minha primeira turma, acho que foi em 2016, cara. Foi a minha primeira turma, no comecinho de 2016. E aí de lá pra cá eu não saí mais. Agora, por que eu não saí, cara? Não é porque eu gosto de ensinar, é porque eu gosto de aprender. Na catequese eu aprendo muito, cara. Todo ano a gente tem lá, né, os períodos pré-catecumenato, catecumenato, enfim, eleição. E aí, todo ano eu posso estar falando os 10 mandamentos, mas no ano seguinte que eu vou aprofundar, estudar sobre os 10 mandamentos, eu descubro uma outra chave de leitura, alguma coisa que eu não tinha compreendido nos anos anteriores. Então, para mim, a catequese não é só uma questão de transmitir a fé, mas também de viver e aprender mais sobre ela. E uma coisa que me ajudou bastante foi, para ser catequista, eu nem sei onde que eu vi isso, cara, mas eu gravei. Não sei se foi alguém que falou, algum livro que eu li, mas fala assim, se você quer ser um bom catequista, aprenda a fazer boas perguntas. Aprenda a fazer pergunta.
E como eu tinha muita pergunta dentro de mim, as respostas que eu encontrei são as perguntas que eu faço na catequese. E as respostas que eu encontrei são as respostas que eu apresento, que são as respostas da igreja. Excelente, cara. Que legal. Então hoje você serve, né, na catequese, né? Já tem, né, os frutos, né? Em relação à conversão aí, né? Como é que foi assim para você voltar? Você teve que fazer uma confissão geral, teve que professar a fé de novo? Tive. Porque eu já vi gente assim que saiu da igreja católica, quando volta, ele tem que fazer o padre tem que fazer um novo rito, né? Pra É. pessoa falar de novo o credo niceno e tal. Como é que foi isso aí? Tem que fazer uma confissão, né? Tem, é porque é o seguinte, apesar de eu não ter plena consciência quando eu saí da Igreja Católica, lá nesse retiro eu renunciei à fé católica, eu renunciei Nossa Senhora, eu renunciei o crucifixo, né? Tudo aquilo que eles apontavam como amuleto, que era um baita de um sincretismo, eles colocavam o catolicismo junto com religiões afro, por exemplo, entende? Como macumba, não só religiões afro, mas também como macumba, essas coisas, então eu renunciei tudo. Pelo fato de eu ter renunciado, ao retornar para a fé católica, eu passo primeiro por uma direção espiritual, onde o padre vai me conhecer, eu vou apresentar por onde eu passei, e aí eu faço uma bela de uma confissão, e depois tem também a profissão de fé, novamente, a profissão de fé, e isso é feito na comunidade. Claro que o padre não me expõe, não expõe a minha história, mas ali a gente faz uma profissão de fé, foi feito lá na Santa Terezinha, eu fiz a profissão de fé uma vez, e depois nos grupos de orações, ele sempre pedia pro pessoal rezar por mim, sabe? Sempre pedia. Lá é carismática e eles rezavam mesmo. E eu não perdia um uma adoração ao Santíssimo. Todo lugar, cara. Podia ser uma igreja 5 quilômetros, eu ficava sabendo, eu ia. Então eu estava muito perto do Santíssimo Sacramento nesse período. Além de eu fazer a profissão de fé, as confissões, boa direção espiritual, eu não saía do pé do Santíssimo, eu ficava o tempo todo. Mas tem sim que fazer as renovações das promessas batismais, que é a profissão de fé. Tem sim, tem que fazer. Irmão, e como é hoje, né? A sua experiência de oração, né? Como que é? Deixa eu ver se dá para emendar aqui, ó. Experiência de oração, relacionamento com a Virgem Maria e com os santos, né? Sobre intercessão, enfim. Beleza. Com os santos, eu sou muito devoto de São Pedro. O nome do meu filho é Pedro justamente por causa dele, primeiro dos apóstolos, o primeiro papa, e o meu filho, o primeiro ano. Então eu tenho uma devoção muito forte com ele. Eu tenho o seguinte, eu gosto muito de Santo Agostinho, quando ele fala assim, ó, a oração é teu desejo. Se desejas Deus o dia todo você rezou. Por muitas vezes eu fazia uma oração muito vazia, mas não deixava de fazer. A minha vida de oração, ela é sempre um recomeço. Eu tenho umas fases muito constantes de perseverança, ainda mais por ter 3 filhos pequenos, minha esposa não trabalha, a minha vida fora é muito corrida. Então eu tenho essa perseverança, de rezar o terço. E assim, eu acredito como a maioria, ou pelo menos todos os católicos que se esforçam honestamente em busca da santidade, quando tem aqueles momentos de recaída que você vê que não está rezando, procura o sacramento da confissão e começa. Essa é a minha rotina. A minha rotina de oração, terço diário. Quando eu não tô, quando eu falho, procuro a confissão, volto e faço um recomeço. Missa diária, a gente acorda às 6 horas da manhã, eu, os meus pequenos, minha esposa, de domingo, agora tem sábado, antes não tinha. Aí a gente vai na missa diária às 6 horas da manhã, a consagração à Virgem Maria. Já tem uns 3 anos que eu não concluí a oração pelo método de São Luís. São Luís e Maria de Montfort. Não consegui concluir. Eu já sou consagrado a Nossa Senhora pelo Rosário, que tem várias consagrações, mas eu não tenho a consagração ainda de São Luís Maria Grião Montfort. E aí é uma luta, é um combate, cara. Eu não consigo terminar de ler o livro. O livro dele, eu não consegui quando eu estava quase terminando. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir.
Mas eu também tenho essa consciência de que eu já sou consagrado à Virgem Maria, tenho a consagração pelo Santo Rosário, que no rito também é uma consagração. Inclusive o Papa João Paulo II também tem essa consagração à Virgem Maria. Aqui em casa, quando ou de manhã ou à noite eu coloco, tem aquela imagem ali de Nossa Senhora das Graças, aí eu coloco meus 3 meninos, eu faço, consagro eles ao Imaculado Coração de Maria, consagro minha esposa, ela me consagra. Isso a gente faz diariamente. E missa diária, terço, e essa consagração. Não a consagração do método de São Luís ainda. Mas eu falo, é um constante recomeço, viu? Excelente, cara. Aqui no meu roteiro, né? O último que teria falar é família, mas você já colocou que você e sua família, né? Cara, que privilégio, viu? Ter condição de participar da missa diariamente. Nossa, aqui perto de casa até tem, perto assim, né? Fica no centro da cidade. Eu moro mais pra dentro de área residencial, né? E no centro da cidade aqui de Birité tem também, né? O missa diária muito cedo, 6h30 também. Mas eu não tenho essa disciplina de acordar todo dia, não. Eu tô achando que eu vou lá amanhã, inclusive. Você me inspirou, cara. É bom. Não, mas assim, tem vezes que a gente não consegue mesmo não, cara. Por exemplo, tem neném pequeno. Quando a gente passa, às vezes tem um problema à noite de saúde, ele não dorme, a gente não dorme, a gente não consegue. Mas a gente luta pra ir todo dia. Por isso que eu falo, é um recomeço. Sempre é um recomeço, cara. Cara, você falou uma coisa aí, ó. Se fraquejou na oração, procura A confissão. a confissão. Eu pessoalmente tive essa experiência, né? Tô tendo essa experiência de rezar pouco, né? Pouco que eu falo, né? Não rezar. É tipo assim, vou rezar as 3 Ave Marias de manhã e de noite para não falar que não fiz nada, né? Porque, né, na correria do dia esquece, né? E a nossa vida, cara, sem oração, parece que a nossa carne sobressai, né? O velho homem, né? Aquele homem, o Adão, né? O descendente de Adão que está preso aqui nessa carne, ele toda hora quer ressuscitar, né? E a gente tem que mortificar ele pela santificação e oração, né? Então a oração, cara, é muito importante na vida da gente e principalmente nos momentos de mais deserto, né? Ou eu não sei se é assídia que fala, tibieza, tem alguma coisa assim, né? Essa é a preguiça espiritual, é isso mesmo. Isso, tibieza, né? Que a gente precisa mesmo ali lutar, né, cara? É muito importante. Eu Mas rodo com o meu texto para cima e para baixo, mas eu tenho uma disciplina de acordar. Eu preciso retomar essa disciplina, né? Que eu tenho de acordar 5 horas da manhã e rezar, né? Ali o terço e tal, fazer as orações de consagração e tal. E quando a gente perde isso, cara, a gente fica muito suscetível, né? é. Cara, de novo vou citar Santo Agostinho porque ele me ajudou muito nessa questão que a gente está falando. Oração é teu desejo. Se você deseja Deus o dia todo você rezou. E a perfeição está na busca por ela. Também é uma frase de Santo Agostinho. É bonito isso que ele fala. A perfeição está na busca por ela. Por isso que eu me confesso com muita frequência. É por isso que eu falo, é sempre um recomeço. E o primeiro pecado, cara, que eu sempre confesso, eu e minha esposa, por exemplo, se eu deixei de rezar, tive preguiça de rezar, o primeiro pecado que eu cometi antes disso foi deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu estivesse amando Ele sobre todas as coisas, eu estava rezando com mais frequência, você entende? Então, assim, é essa busca. Por isso que eu não me afasto do sacramento da confissão de jeito nenhum. Até para ser catequista, é o sacramento que eu mais busco, é o da reconciliação, cara. É frequente mesmo. Sobre essa questão de conversão, de perseverança, São Tomás de Aquino, ele explica uma coisa que é muito bonita. Quando ele fala sobre a conversão. Porque muitas vezes nós católicos, nós cristãos, nós quando deixamos de sentir Deus ou deixamos de sentir esse desejo de rezar, a gente acha que a nossa fé está fraca. E na verdade não. Ele explica que a conversão ela passa por 2 grandes momentos. O primeiro é a conversão extraordinária, que é no momento que você encontra com Deus. Isso pode acontecer no retiro, pode acontecer na sua casa, enfim, como aconteceu comigo foi no retiro. Essa conversão é extraordinária, é mais Deus que age do que você. Ele
permite que você sinta ele, que você sinta a presença dele, você sinta o consolo dele, o afago dele, você vê Deus em tudo, escuta Deus numa música, quer falar de Deus para todo mundo, quer converter todo mundo. Essa conversão é mais Deus agindo do que você, é o primeiro amor, certo? E aí, por que Deus permite isso, segundo São Tomás de Aquino? É como se o exemplo que ele dá é o seguinte: é como se Deus te mimasse carregando você no colo, deixando você sentir a presença e a paternidade dele, mas num determinado momento ele te deixa no chão para você caminhar com as próprias pernas, como um pai faz com a criança, porque Deus não quer que você vá para ele só por aquilo que você sente dele, pelos dons que ele pode te dar. Não, ele quer que você vá para ele por amor, por ele. Foi para isso que ele nos fez, por amor e para amar. E aí é onde entra o outro estágio da conversão, que é a conversão ordinária. É a conversão do dia a dia, é a nossa conversão. E nessa conversão ordinária, que vai ser até quando a gente morrer, vai ter esses momentos de tibieza, esses momentos de preguiça, esses momentos de fraqueza. Aqui que está a questão. Ou a gente se entrega e vive em pecado, ou a gente cai e levanta, cai e levanta. Com o coração contrito e verdadeiramente arrependido, Deus está sempre de braços abertos para nos ajudar a levantar. E é isso que Deus quer, que a gente, essa luta. Por isso que Santo Agostinho fala, a perfeição está na busca por ela, não nela em si. Você conhece São José Maria Escrivá? Já leu alguma coisa? Pouco, mas eu conheço alguma coisa dele sim. Tem uma obra dele, tem 3 obras, né, que são assim as mais famosas, que são 3 livrinhos, que é Caminho, Suco e Forja. Eu tô no livro Caminho, né? Ele tem uma coisa lá que fala sobre essa questão das tentações, né? Sobre queda, né? Sobre confissão. Por que acontece? Eu não sei se você sente isso, mas isso acontece comigo e eu já vi com pessoas também. Quando a gente tem uma queda, é que sai cair algum pecado, sei lá, a gente vai adiando, né, a nossa conversão até cair em pecado. Aí quando você cai em pecado, você vai lá e pensa o seguinte: nossa, tô ferrado. O que eu fui fazer na minha vida, né? Não sei o quê. O São José Maria Escrivá, ele fala assim, olha, essas quedas, né? Esses retornos, pare de enxergar isso como uma coisa infrutífera. E inclusive use isto como uma forma de impulso de recuar para que você possa seguir além, né? Tipo assim, faça até da sua queda um motivo para que você possa se reerguer com mais vigor, né, em Cristo. Porque, né, Cristo te perdoou, né? A misericórdia dele é infinita e tal. É muito bonito, cara, essa forma, sabe, de entender, sabe? Tipo assim, ó, você tem que buscar ser perfeito, cara. Tem que buscar. E é perfeito mesmo, viu, gente? O pessoal que fica, ninguém é perfeito. Não, a gente tem que buscar ser perfeito, sim. A gente fala que perfeição cristã, né? Isso significa viver as virtudes, né? Buscar viver essas virtudes a nível de heroísmo, né? Então, quando a gente cai, cara, né, em alguma tentação, em algum pecado, né? Tem dois caminhos, né? Que é o de Pedro, que é o arrependimento, a contrição, e o de Judas, que é o remorso e o suicídio, né? Um suicídio espiritual, sei lá, de abandonar, apostatar e desesperar da salvação. Não, né? Então é muito, muito interessante, sabe? Essa questão aí, né? Quando a gente cai no pecado e vem essas tentações, nossa, de novo, né? Uma das formas da gente sair desse problema é ter um diretor espiritual e confessar sempre com ele. Mesmo que você vai ter muita vergonha de voltar lá e falar, mas é o mesmo pecado, é o mesmo pecado. Sabe por quê? Porque ele vai te ajudar a descobrir a origem desse pecado, o diretor espiritual. Quando você pula de galho em galho, vou confessar no outro padre, tô com vergonha de voltar lá e confessar o mesmo pecado. Isso já é uma artimanha do próprio demônio. Não, a gente tem que ter a vergonha sim, e a vergonha é bom. Essa vergonha aí é excelente, não é ruim não. E aí a gente vai no mesmo sacerdote, e esse mesmo sacerdote, ele vai, como diretor espiritual, ele vai nos ajudar a identificar as raízes desse pecado.
as raízes desse pecado e assim vai nos ajudar a vencê-lo. Por isso que a perfeição está na busca por ela. O pessoal tem um receio aí de perfeito, é porque acho que eles levam num sentido de perfeccionismo, né? Ou talvez pro lado do escrúpulo. A perfeição cristã não é essa, a perfeição cristã é a virtuosa. A virtuosa é aquela que você reconhece a sua fraqueza e a grandeza de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, é na fraqueza que se mostra a força de Deus, né? Na minha fraqueza que Deus mostra a sua força, alguma coisa nesse sentido. Porque é isso, cara, é reconhecer a nossa pequenez e deixar que ele age, vencendo o nosso orgulho e trabalhando a nossa humildade. Interessante isso que você falou. Eu lembro de alguém que eu vi uma palestra. Alguém chegou pro padre e falou assim, né, na outra confissão, mas eu tô com vergonha de confessar toda vez os mesmos pecados. Ele falou, mas você que se atreveu de parecer aqui com pecado novo pra você ver. Aí tem Poxa, uma era. da gente, credo. Mas é isso, cara. Alguém perguntou ali embaixo, Rafael, qual é o meu maior desafio em ser catequista? Meu maior desafio em ser catequista. Pera aí, Cara, deixa antes de continuar. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar agora. Pessoal, colocar as perguntas. Eu tô com a minha secretária aqui, ela vai anotar. Aí agora a gente vai respondendo as perguntas. Pode responder essa aí, Camille. cara, são vários, viu? Assim, se for da minha parte, o meu maior desafio é porque minha catequese é à noite. E eu tenho muita dificuldade de deixar minha esposa sozinha em casa com as crianças, então isso para mim é um desafio. Então eu sempre estar pedindo, a minha mania de fazer sinal da cruz eu faço. Toda vez que eu saio de casa eu faço o sinal da cruz para que minha casa seja protegida. Mas eu fico lá, mas com o coração aqui também. Então esse é um desafio para mim. Um outro desafio é envolver a catequese, os catecúmenos, na vida em comunidade, junto com os outros grupos da paróquia, grupos de oração, enfim. Porque, por exemplo, tem grupo de oração lá que tem os adultos que estão na minha catequese. Aí o grupo de oração vai fazer o retiro. Aí eles faltam catequese para ir ajudar no retiro, mas eles nem têm o sacramento. Então é um desafio constante que não só eu, todo catequista lá da minha paróquia, a gente enfrenta nessa questão de ajudar a comunidade inteira. A nossa catequese não é só na nossa turma, é de catequizar. A gente tem que a função do catequista é ajudar o padre, que é o primeiro catequista. O padre na missa, ele não dá catequese. A homilia é uma atualização, enfim, mas pressupõe que quem está na missa é católico. E o momento de catequizar não é na missa. Tem a catequese para isso, esse auxílio do pároco. Então, é um desafio muito grande, cara, porque tem que envolver toda a comunidade. Bacana. A Fabiana perguntou também, ó. Depois de voltar para a igreja, como ficou o coração em relação ao seu pai? Nossa senhora, hein? Meu pai eu consegui aposentar ele ontem. Consegui aposentar ele ontem, cara. E ontem mesmo nós já brigou. Porque eu Eita, consegui aposentar ele, ele sacou o dinheiro todinho e perdeu a metade do dinheiro em 2 horas, cara. Meu pai tem problema com alcoolismo, não quer ser internado. E aí eu tô trabalhando a virtude da paciência e ajudando ele. E qual foi o filho que caiu pra ele ajudar? Eu. Ele apareceu aqui em casa depois de 10 anos, bêbado, ficou deitado aqui no chão. Ele ficou morando comigo aqui 10 dias. Então, assim, depois que eu voltei, eu tô em contato com ele direto, tô tentando ajudar ele, mas é uma luta, é uma cruz. Qual foi a reflexão que eu tive? De todos os meus parentes, amigos, agora eu como catequista, eu vi o meu pai como o Cristo mais próximo de mim. É o que mais precisa do meu testemunho, é ele. É o que está no alcoolismo, é o que está numa vida totalmente desordenada. Meu pai vai em centro espírita para pegar cesta, meu pai vai não sei na onde para pegar, para vender, para comprar pinga. Não é porque está precisando hoje que a gente ajuda ele. Então, assim, é complicado. E hoje, como eu trabalhei muito com morador de rua, internação, desintoxicação, hoje a gente não consegue mais internar alguém compulsoriamente, a não ser que esse alguém esteja oferecendo risco à sociedade ou a ele mesmo. Meu pai ainda não chegou nesse nível extremo, então não consigo internar ele sem a vontade dele, uma vez que ele ainda está lúcido. Então é muita oração e presença, não tem como não. excelente. A outra pergunta aqui, ó. Como foi voltar para o colo de Maria? Você lembra dessa aproximação? Dessa primeira aproximação? Cara, eu lembro porque o que ficou muito forte para mim foi nas crises de síndrome do pânico e ansiedade extrema.
minha mãe rezando o terço do lado da minha cama e eu sufocando, com aperto no peito. E aí muitas vezes nessa transição eu levantava com muito esforço, ajoelhava e ia rezar o terço com a minha mãe. E eu ainda fazia isso, ainda como eu ainda não estava 100% de volta na igreja católica, ainda com algum receio. Mas quando eu começava a rezar o terço, aquela paz que eu estava falando para vocês vinha de novo muito forte no meu coração. Então eu tinha certeza. E aí o que eu lembrava da minha infância, as orações que eu fazia, Mãezinha do Céu, eu lembrava das musiquinhas na infância, então eu fui sentindo esse aconchego muito forte. Aí não larguei ela pra mais nada não, não tem como, né? Legal. A próxima pergunta: se alguém está querendo voltar para a Igreja Católica, você aconselha começar por onde? Olha, se alguém está querendo voltar para a Igreja Católica, eu aconselho voltar com um diretor espiritual, seja algum católico mais experiente, seja algum padre, alguém que te acompanhe, alguém de sua confiança e que esteja mais tempo na caminhada, que vai te auxiliar nesse processo, tá? Porque assim, ó, a internet é boa, tem muita gente aqui de bom coração, mas ainda não é o melhor ambiente para você voltar para a Igreja Católica. Tem que ter uma experiência em comunidade, alguém que te acompanha naquele dia difícil, ou naquela noite difícil, que você pode fazer uma ligação, ele pode te atender. Eu fiz muito isso. O Fernando, cara, eu ligava para ele, falava, cara, eu tô passando mal, eu tô com alguma coisa estranha. Eu ligava, ele rezava comigo. Tem que ter essa experiência. Alguém que já tá mais tempo na fé católica para ser exemplo para você, entende? Entendi. A próxima pergunta: qual foi a sua maior prova de fé? A minha maior prova de fé. Essa é profunda, hein? Voltar, ou ter contato com meu pai, cara, vencer meu orgulho. Eu queria era matar ele. Certeza que essa para mim foi a maior prova de fé, sabe? Ou seja, enxergar o meu pai com o olhar de Cristo. Uma coisa que me ajudou foi quando Jesus falou assim, ó, amar só quem ama. Os pagãos também faz isso, né? Eu digo, os ame também os vossos inimigos. A gente tem que amar os nossos inimigos. Não que meu pai era o meu inimigo, mas era a pessoa mais distante e depois ao mesmo tempo eu pude ver ele como a pessoa que mais precisava. Então, para mim, isso foi uma prova de fé, porque não é fácil não, gente. Exatamente. Não tem mais perguntas aqui. Alguém quiser colocar mais alguma pergunta? Qual o seu santo de devoção? É É isso o aí. apóstolo Pedro, né? São Pedro. E eu sou muito parecido com ele, eu sou pavio curto. São Pedro sou apaixonado na história de São Pedro, cara. Excelente. Tem ele bem aqui, ó. Aqui, ó, meu sangue de Deus. Tem mais um aí, quer ver? São Pedro. O Edjan está perguntando: Edjan, o que faz você hoje ter a certeza de que está na igreja certa? O que faz eu ter certeza que eu estou na igreja certa? Meu irmão, o que faz eu ter certeza que eu estou na igreja certa? Cara, é uma pergunta difícil de responder, viu? Eu tenho certeza. Eu acredito eu sou uma ovelha que reconheceu a voz do pastor. Outras vozes eram estranhas. Excelente. Qual o maior exemplo como cristão você quer passar para os seus filhos? Qual o maior exemplo como cristão você quer passar para os seus filhos? Cara, o maior exemplo que eu quero passar para os meus filhos é a busca pela santidade. A gente trabalha, eu e minha esposa, a gente trabalha isso neles todo dia. Na hora de dormir, quando meu filho quer, por exemplo, contar uma história, que eu conte uma história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho. Eu conto a história da Chapeuzinho Vermelho com algumas pitadas de santidade. Pedro, ela era católica, ela não tinha medo do lobo mau, porque ela era católica, ela pediu ajuda, São Miguel Arcanjo. Então eu sempre vou trabalhando a ideia do céu neles, porque eu e minha esposa, a gente tem uma convicção clara que a gente não cria filhos para o mundo, mas para o céu. Então a gente tem muito cuidado com o que a gente escuta, a gente não aqui em casa, a gente não escuta música sertaneja, a gente é totalmente por fora desse trem, não escuta, a gente cuida do que eles assistem, a gente tira muito tempo para brincar com eles, para rezar com eles, antes de comer, depois de comer, na hora de dormir.
Ao acordar, bença pai, bença mãe. O exemplo é assim, meu pai e minha mãe sempre buscou o céu. E outra coisa é o trabalho. A gente trabalha muito forte essa questão aqui. Minha esposa, ela fica em casa, cuida deles, e eu trabalho fora. E a gente trabalha muito essa questão neles, da importância do trabalho também como meio de santificação. Pequenininhos a gente trabalha essas questões nele. A gente tenta apontar o céu para eles em todas as coisas. A Opus Dei, né, que é a prelazia de São José Maria Escrivá, ela fala, né, de santificação, usar o trabalho como meio de santificação. Santa Teresinha acho que também falava isso, né, mas Santa Teresinha falava até das pequenas tarefas domésticas, acho que São Bento também. Então é importante mesmo, né? O trabalho é um castigo. Agora o homem tirar o sustento do sol do seu trabalho. Não, o homem já trabalhava antes do pecado entrar no mundo. Ele tinha que cultivar o jardim. Então, o cultivo, o jardim era um trabalho. O problema é que depois do pecado, ele ficou mais pesado, oneroso. O homem, antes do pecado entrar, ele fazia o trabalho com muita alegria e satisfação. Cultivar o jardim já era um trabalho, e ele é digno. O trabalho santifica o homem, então o trabalho é uma bênção. Tem nada a ver com castigo. Excelente. O Waze fez uma pergunta aqui, eu não entendi. Ele está perguntando quanto custa uma imagem de Virgem Maria, de São Pedro. Isso aqui eu posso responder, cara. Eu tenho imagem que custou R$ 30 e tem imagem que chega a custar 200. Mas depende de muita coisa. Depende da arte, depende do material. Eu tenho essa daqui, por exemplo, ela veio de Portugal. Ela foi 400 e pouco. Tem umas maiores que é muito mais cara. Tem umas menores, então tem de todo preço. Aqui em Minas Gerais tem uma cidade que chama São João del Rei. Lá tem uma fábrica, né? Um ateliê lá chama San Joanese. Eles fazem imagens, cara, perfeitas assim, né? Tem imagem de Nossa Senhora das Mercês que eu vi lá, bem grande assim, sabe? Custa 6 mil, 7 mil reais. É caro. Eu tenho uma pergunta aí, ó. Você tem coragem de deixar seu filho sozinho com o padre? Eu não sei se a pessoa teve a intenção de fazer uma pergunta maldosa relacionada a Carlos Eduardo, esse Carlos Eduardo, ele não acredita em Deus, ele acha que se a gente tivesse sido descoberto pela Índia, nós todos seríamos hindus. Ele é conspirador, aí você fica à vontade, se você quiser responder. Tá, deixa eu responder ele aqui. Cadê a pergunta que ele fez? Você tem coragem de deixar seu filho sozinho com o padre? Tem, cara. Eu tenho sim. Gente, essa questão de pedofilia, estatisticamente, acontece o maior número acontece nas famílias, entre tios, pais, primos, familiares, pessoas casadas, tá? Tem que diminuir um pouco isso daí. Acontece na igreja? Infelizmente, acontece. Mas eu tenho coragem de deixar sim. Um padre que ainda mais um diretor espiritual meu que eu conheço, enfim, não tem problema nenhum. E pessoal, mais alguma pergunta? Enquanto isso, Cleomir, te agradeço aí, cara. Foi muito bom, tá? Sua colocação. Você pode ficar livre aí para fazer alguma outra consideração aí, alguma palavra pra gente aí. Cara, então, apesar de eu ter passado minha história, né? Um pouco pelo protestantismo, as perguntas que eu fazia para eles não eram no sentido de atacar. E eu nunca tive também a ideia de responder, de conhecer a fé só para responder eles. Eu não entrei na catequese também por esse sentido. Eu entrei na catequese porque eu descobri a plenitude da verdade. Eu descobri a plenitude da verdade. E quando você descobre, você fica transbordando e querendo passar. Então, quando alguém me pergunta, isso foi uma coisa interessante. Eu não escolhi, mas o padre só coloca na minha turma ex-protestantes. Eu já dei catequese até para pastores, ex-pastores, né? Eu acho que é ex-pastores. Jovens, pessoas que estudaram teologia, conheciam a Bíblia muito mais do que eu. Mas na igreja, sobre fé, ética, moral, a gente já tem as respostas, a gente não tem esse peso. Então, quando ele perguntava e eu preparava minha catequese com base naquilo que a igreja ensina, ele já tinha as respostas ali, não vinda de mim, mas da igreja, aquilo que eu acredito, é a nossa fé. Então, isso dava muito certo, sabe? Eu nunca tive esse peso.
Alguém me perguntou aí se eu gosto de churrasco. Gente, é a coisa que eu mais amo. Se eu pudesse, eu comeria carne todo dia, mas sexta-feira eu não posso. E sexta-feira é o dia que mais me chamam pro churrasco. Vocês veem as tábuas de churrasco que eu tenho aqui, uma mais linda que a outra. E eu não posso, eu não como carne na sexta-feira. Excelente. O Arena falou assim: se você pudesse voltar no tempo, o que você daria, o que você diria a si mesmo? Não sai da igreja. Não sai da igreja católica. Perfeito. Tem uma pergunta conspiradora aqui. O Carlos Eduardo, ele é um conspirador. Ele tá perguntando assim, ó, como houve dia e noite nos 3 primeiros dias se Deus só criou o sol no quarto dia? Como é que é? Ah, cara, ele tá lendo Gênesis no sentido literal. Ali não significa que foi um dia após o outro. Ninguém sabe o tempo que foi que Deus criou e nem como Deus criou. A ideia ali é Deus nos criou e Deus criou tudo que existe. Como Deus fez e quantas horas Deus fez, quantos dias Deus fez, essa não é a mensagem que ele passa no livro do Gênesis. Não tem sentido nenhum. Você lê desse jeito aí, você vai ficar doido. Existe um desconhecimento, assim, falar ignorância, né, das pessoas, de achar que o católicos acha que a Bíblia ela é uma coisa literal, né? De uma caixinha. A Bíblia tem gêneros literários, né? Tem mitos, tem hinos, tem crônicas, tem narrativas, tem história, tem vários gêneros literários. A narrativa da criação, né? É um hino. Eu não sei se você sabe o que é a característica de um hino, né? Mas o hino ele tem estrofe e refrão. E o refrão ele repete aquela frase. Então toda vez que você lê lá, e viu Deus que era bom, não sei o que, e viu Deus que era bom, é o refrão, né? Isso é um hino, né? Que foi feito ali no exílio da Babilônia pelos sacerdotes, né? Os sacerdotes judeus ali, né? Os hebreus. Não acho que aquilo dali foi alguém que foi lá e estava com uma espécie de boletim diário e estava anotando, ó, hoje Deus fez a luz. Ó, agora ele separou só a água da terra. Não. É. E outra explicação que eu acho também é a seguinte, você não precisa do sol para ter luz, né? Eu acho que é meio óbvio isso aí. Deixa eu Leomir, ver. o que você acha da teoria da libertação? É teoria ou é teologia? Acho que é teologia, né? É. Olha só, tem duas teologias. A teologia da libertação, que não é de cunho marxista, ok. A libertação do pecado, teologia da libertação. Agora, a de cunho marxista, ela não tem nada a ver com o evangelho. Teologia da libertação, na verdade, ela é anticristã, mais anticristã do que qualquer coisa. Ela é prejudicial à fé. Ela escandaliza, ela é terrível. Essa teologia da libertação de cunho marxista, gente, ainda mais aqui no Brasil, que a gente está polarizado politicamente entre esquerda e direita, eu gosto muito de falar sobre o equilíbrio. Se você é católico, você não precisa pender para mais nada, é só ser católico e conhecer o compêndio da doutrina social. Cara, isso aqui é top. Você conhecer a doutrina social da igreja, você dá um show nisso daí. Você vai entender que a direita não é dona da bandeira de defesa da família, do conservadorismo. Isso é do evangelho, não é da direita. A esquerda não tem nada a ver de ajudar os pobres, os menos favorecidos. Isso é do evangelho, isso não é da esquerda. Se você é católico, você vai entender o equilíbrio disso tudo, vai entender o que a igreja te apresenta e pronto. Você vai sair fora de teologia da libertação, de Jesus revolucionário. Senão, você vai acreditar que Jesus era maconheiro agora e vai fumar maconha também. Tipo, o Jesus era tipo um hippie, né? Que tava contra o sistema, né? Fazia manifestação com cartaz na porta do Palácio de Herodes e de Pôncio Pilatos. Não tem nada a ver. Isso aí não é isso é viagem na maionese. Teologia da libertação não vem de Deus e não faz parte da igreja. Isso não é doutrina da igreja. O ex colocou uma questão aqui, ó. É verdade que só de apoiar aborto e a igreja descobrir a pessoa é excomungada? É o seguinte, se você tiver consciência, apoiar, não só apoiar, votar em quem vai liberar o aborto também. Tem um exemplo muito fácil de você entender. Por exemplo, eu sei que o Rafael quer matar alguém e eu tenho uma arma. Ele pede essa arma emprestada para mim. Eu vou responder também perante a lei por ter emprestado a arma para ele? Vou. Então, se eu sei que alguém vai abortar e eu consinto com isso, apoio, é a mesma coisa de eu estar emprestando a arma. Se eu sei que alguém vai
vai liberar o aborto e eu voto nele, eu sou o culpado, sim. Essa é a visão da igreja. Se você tiver consciência disso, você responde sim, é pecado gravíssimo. Em alguns casos, até a later sentença. Later sentença é a excomunhão automática. Tem pecados que são tão graves que você não precisa que uma autoridade da igreja venha e te excomungue. Você já se auto-excomungou do corpo de Cristo. Essa é a famosa later sentença. No caso de aborto, ela se aplica para quem aborta conscientemente, para quem apoia, para os médicos que fazem, para os juristas que se dizem católicos e vão lá votar a favor do aborto. Later sentença para todo mundo. Inclusive, a pessoa que comete esse pecado, ela... Agora o Papa Francisco deu alguns adendos, né? Mas, por exemplo, o pecado de aborto ele só podia ser perdoado por um bispo. Ele não podia nem ser perdoado pelo pároco, não. Teve um tempo que era só o Papa que podia perdoar, cara. Depois ele liberou para os bispos e agora para os padres. Exatamente. A igreja tem que investir nas músicas igual os protestantes investem. Deixa eu responder um pedaço dessa. Eu acho que a igreja tinha que retomar o canto gregoriano, que é tão bonito, cara, né? É o único instrumento que Deus fez, né? Que é a voz. O que você acha? Eu acho que não tem que investir. Ó, a pergunta dele é: tem que investir igual os protestantes investem? Eu acredito que não mesmo. Não mesmo. Eu acredito que a igreja tem que trabalhar melhor as músicas litúrgicas. Porque as músicas litúrgicas, cara, por exemplo, o gregoriano é lindo. É aquela música que te leva ao transcendente. E não a fim dos músicos ficarem famosos. Infelizmente, isso acontece dentro da igreja católica também. O que você acha das missas de cura e libertação? Uai, tem missa que não é de cura e libertação? Toda missa é, gente. Toda. Não tem uma missa. Toda missa tem milagre. Chama transubstanciação. Quem vai curar e quem vai libertar é Jesus. É uma relação entre você e ele. Mas toda missa é. O ex perguntou, na opinião de vocês, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Olha só, num sentido mais... Você pode responder, Rafael? Num sentido mais profundo, teologicamente, biblicamente, a palavra ela foi encarnada. Jesus é o verbo que se encarnou, certo? Nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus no sentido de Deus ser o autor da Bíblia, que inspirou a Bíblia, certo? Nós acreditamos que toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. E a própria Bíblia aponta isso no Evangelho de João, capítulo 19 e capítulo 20. Fez Jesus muitos outros milagres, que se todos fossem escritos, não caberia no mundo livro para escrevê-las, né? Então, nós acreditamos sim que a Bíblia ela é palavra de Deus, como Sagrada Escritura. Ela serve sim para nos guiar, inclusive faz parte do tripé católico. Em nenhum momento católico despreza a Bíblia. Isso é uma visão erradíssima protestante, erradíssima, cara. Eles criaram uma igreja só na cabeça deles para eles mesmo ficar tacando pedra no elefante azul que só existe na mente deles. É porque a Bíblia deles é diferente, é dilacerada, né? Eles têm menos livros, tem palavras modificadas, então eles acreditam. A gente não acredita na Bíblia protestante, a gente acredita na Bíblia, a Bíblia Sagrada, que é católica, de verdade. A gente acredita na igreja, a gente vem da doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 1 fala que eles eram perseverantes na fração do pão e na doutrina dos apóstolos. A gente usa a mesma Bíblia que os apóstolos usaram, que Jesus usaram, pronto. O Victor perguntando, o que você acha sobre a renovação carismática? Cara, renovação carismática. Ele perguntou o que eu acho, então eu vou falar o que eu acho, tá, gente? Vou responder em cima da pergunta dele, o que eu acho. Cuidado. Não, beleza, mas é tranquilo. A renovação carismática, eu acredito que ela foi uma inspiração do Espírito Santo, um movimento no Espírito Santo, como ele faz na história da igreja, ele age, ele é livre para isso, e que deu e ainda dá muitos bons frutos para a igreja. Eu, por exemplo, na igreja da Santa Terezinha, a renovação carismática me acolheu, foi uma porta de entrada. Eu acredito que foi sim um movimento do Espírito Santo abençoadíssimo, que trouxe e ainda traz muitas pessoas para a igreja. Mas eu acredito também que tem muita
pode muito facilmente alguns membros da renovação carismática confundir as coisas e deixar, por exemplo, dar menos importância para a missa e mais importância para um grupo de oração, entendeu? É um risco que se corre por causa da emoção humana. Só isso que eu acho. O que você acha desses padres que são artistas como o padre Fábio de Mello? Eu só Ó, gosto. deixa eu. Eu acho muito é massa. É muito massa. Cara, acho que tem que ter, né? Não sei o que você acha. Poxa. Cara, é o seguinte, existe o padre secular. O padre secular é aquele que está inserido no meio do século para evangelizar. Só que tem alguns exageros, na minha opinião. Né? Eu acho que é uma linha muito fina aí onde eles andam. Por exemplo, não só o padre Fábio de Mello, aquele padre Alessandro. A figura do padre, o ministério, na verdade, que ele exerce é o maior ministério que possa existir, cara. O ministério sacerdotal vem do Cristo, o único sacerdote que existe. E ele está aqui para dispensar os sacramentos. Nada mais importante do que isso. Entende? Então, assim, eu rezo para que eles não se percam, porque é muito fácil. Eles estão ali num lugar muito perigoso. Infelizmente, a gente vê muito desvio de conduta que gera e beira o escândalo. Então, tem que rezar por eles. Calça muito apertada é pecado contra a modéstia. O... Eu lembro, eu gosto dos Twitter, cara. Às vezes eu fico vendo a zoeira, né? Tem o Joaquim Teixeira, não sei se você conhece esse perfil. Não, É, é muito zoeira. Mas aí eles levantaram as calúnias contra o padre Fábio de Mello aí, né? Que ele era namorado do Evaristo. Cara, isso é um absurdo, velho. eles são muito amigos. Pois é. O Carlos Eduardo perguntou por que existem escritos mais antigos que Gênesis? Mas o que que tem a ver? Carlos, o primeiro livro, o livro mais antigo que tem nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, chama Jó, tá? Ele é o livro mais antigo que existe. Não é o livro de Gênesis, tá? O livro de Gênesis ele é até bem recente, assim, né? Se for parar para pensar sobre a datação, né? Eu vou responder isso da seguinte forma, tá? Só tomando o tempo do Cleomir aqui, ó. Antes de ser escrito, tá? Uma história, né? Uma narrativa, né? De um povo, de uma fé, de uma expressão, de uma comunidade, acontece uma história, né? E existe aquela... Existe aquela questão de todos os povos se originarem, né, e darem sentido à sua existência a partir de mitos, ok? Isso aí é antropologia pura. Pera aí rapidinho, gente. Pode continuar, Clômio, se quiser aí? Não, tá respondido. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Eles estão falando de livro antigo. Alguém colocou um aí que eu nunca ouvi falar, ó, porque existem relatos na Bíblia bem parecido com Enuma Elish. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Hein? É porque os povos bíblicos, né, dessa tempo bíblico, eles conviviam com outros povos. Então tem referências ali de povos filisteus, tem de povos de Arã, né? Tem de vários povos. Então vocês têm que entender, gente. Não, para com essa besteira, né, de achar que de sola escritura, porque isso você vai romper a sua fé. A sua fé vai ser destruída se você ficar nesse negócio de sola escritura. Creia na igreja, porque a igreja compilou, canonizou 73 livros, né? A igreja ortodoxa tem também o cânon deles, né? E acredite na igreja, né? Na história, né? Ou seja, na hermenêutica que a igreja faz daqueles livros, né? Das Sagradas Escrituras, né? Porque senão você dilacera não, você derrete a fé de uma pessoa no livro quando você aplica o método histórico crítico, por exemplo. Eu gosto de falar um exemplo, cara, isso frustra muitas pessoas, sabe? Até me frustrou no início. De gente achar que Moisés escreveu o Pentateuco, né? Porque tá escrito lá que os livros a Torá foi escrito por Moisés, né? Isso aqui não, gente. Quem escreveu a Torá foram sacerdotes no exílio da Babilônia. Né? Eram os hebreus no exílio da Babilônia. Eles escreveram a Torá, mas eles inventaram? Não, eles tinham uma cultura, eles tinham uma tradição.
né, que se passava de pai para filho, né, e era muito forte. Isso até hoje entre os judeus é extremamente forte, né, os ensinamentos deles, né. Então, gente, essa questão de formar um texto bíblico, né, um texto sagrado, isso aí demora gerações, né, até se colocar ali numa espécie de cânon, né. Então, por que que existem livros mais antigos que o Gênesis? O Gênesis não é o primeiro livro escrito. Não é, nunca foi. E os católicos sabem disso, né? Talvez isso seja uma insistência, talvez, protestante de querer colocar as coisas ali de forma cronológica, né? E literal, mas isso cai por terra, entendeu? Com a realidade. Cara, essa questão do sola escritura é a coisa mais antibíblica que existe e é o que mais leva as pessoas à perdição e à enganação. Se você observar, assim, sendo bem honesto, gente, protestante que está acompanhando aí, ó, faz uma experiência, entra no YouTube, assiste um debate entre dois pastores. Tem muito pastor inteligente. Tem aquele programa Vejam Só, tem o programa do César Cavalcante no YouTube. Assiste lá dois pastores debatendo sobre doutrina diferente. Eles vão usar os argumentos que eles têm bíblicos dos dois lados. Quando esgotam, eles vão para onde? Para os pais da igreja. Eles vão correr a uma autoridade extra-bíblica. Então, assim, o solo escritura não existe, nem no meio protestante. Por exemplo, se você frequenta Testemunho de Jeová, você está submisso não à autoridade da Bíblia, mas daquela igreja Testemunho de Jeová que interpreta a Bíblia com aquela chave de leitura. Da mesma forma, os batistas, a Assembleia de Deus, os mormons, enfim. Se a Bíblia tem autoridade por si mesma, todos eram para ser um só, assim como é na igreja católica. Exatamente. O Carlos colocou aqui, ó, as tábuas sumérias são mais antigas que Gênesis. Sim, o Código de Hammurabi é mais antigo que todos, que as tábuas sumérias. O Bhagavad-gita, eu acho, que é um texto da Índia, acho que é uma espécie de texto sagrado também, é extremamente antigo. Isso não tem nada a ver com Sagradas Escrituras cristãs, cara, né? Não cai nessa de achar que a Bíblia, tipo, caiu do céu com zíper e tudo, cara. Não. Isso foi construído ao longo de séculos, né? A Fabiana perguntou aí, Rafael, qual a opinião dessa juventude que muda de religião como muda de roupa? Fabiana, é o seguinte, existe um comportamento humano que é de imitar aquilo que a gente admira. Isso é um comportamento humano. Por exemplo, se um jogador de futebol lança um corte de cabelo aí, a juventude tá lançando também, tá imitando, né? Isso é um comportamento humano, a gente imita aquilo que a gente admira. No meio da juventude, isso acontece com uma potência maior, isso é potencializado. Então, por que eles mudam de religião em religião? As religiões estão buscando muito agradar um estilo meio que mundano. O apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com o mundo. Infelizmente, várias religiões estão se conformando com o mundo. Então, o jovem ele vai imitando, vai pulando, vai imitando, vai pulando e vai mudando de religião em religião. E nunca imita o próprio Cristo. Esse é o problema. O problema é que deixamos de imitar Cristo e passamos a imitar aquilo que a gente admira. Por isso que você vai vendo novas igrejas, por exemplo, Parede Preta imitando boate, balada, gospel, não sei o que. Isso é para atrair o jovem, por isso que o jovem vai mudando de religião em religião. Aí nasce aquela falsa ideia, eu vou na igreja que eu me sinto bem. Gente, o lugar de se sentir bem é você ir pro hospital, não é hospital, gente. Na praia, no boteco. Foi o hospital que viajei. Você entendeu? Então, assim, eles mudam de religião em religião, no fundo é porque eles não sabem o que é igreja e nem o que é religião. Eles estão buscando alguma coisa mais daqui de baixo mesmo. O Waze colocou assim, ó, o que vocês acham do Oswaldo Luiz Ribeiro? Não sei se você conhece ele, Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro. É um bom exegeta, recomenda para cristãos? Conhece ele? O nome eu não tô lembrando, não. É um que se converteu recente, é um do cabelo branco? Até onde eu sei, ele é um ex-pastor, ele é agnóstico, né? Ele era ex-pastor batista, só que ele é doutor em Sagradas Escrituras, né? A opinião que eu tenho, eu vi assisti poucos vídeos dele, poucas aulas, né? Gostei demais, né? Porém, conversei com meu pároco, que é
mestrado em Sagradas Escrituras. Ele falou, eu gosto, eu acompanho. Porém, ele faz mal para pessoas neófitas na fé. Por quê? Porque se a pessoa não tiver realmente uma fé fundamentada, né, na igreja, né, no Cristo, enfim, a pessoa ela perde a fé. Porque o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro ele utiliza somente o método histórico crítico para falar das Sagradas Escrituras. Ele joga fora toda a hermenêutica cristã, né, e aplica somente o método histórico crítico. É o que eu falei, acho que ontem. O método histórico crítico ele é bom. Quer dizer, ele não é bom nem ruim, é um método de análise, né? O que vai fazer ele ser bom ou ruim vai ser a ideologia com que as pessoas utilizam. Por exemplo, o liberalismo, né, vai utilizar de uma forma, os progressistas vão usar de outra, né? Os cristãos vão usar a forma correta, que eu entendo, né? Que a igreja admite a método de análise histórico-crítica, né, de acordo com a hermenêutica cristã, católica. Então, nesse aspecto, beleza. Mas o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, né, pelo que consta, ele joga fora toda a hermenêutica, né, mas faz uma excelente exegese dos textos. Você precisa saber a diferença entre exegese e hermenêutica para isso. Ok? Eu não conheço ele, Rafael. O Carlos perguntando, vocês estão falando que a Bíblia também é um livro mitológico? A Bíblia é um livro que tem mitos, ok? Ela contém gêneros, né, que são mitos. Você acha mesmo que Deus mandou matar criança e mulher, cara? O cara tem texto na Bíblia que fala que Deus mandou matar uma cidade inteira, inclusive mulheres e crianças. Você acha? Olha para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível, né? Daquele Deus, né, que é o único Deus que existe. Vocês acham mesmo que Deus mandou matar mulheres e crianças? Olha para Jesus Cristo, eu acho que não. Só que o escritor da carta, para justificar um genocídio que eles fizeram, eles colocam que foi Deus que mandou. Você está entendendo? Isso é um absurdo. Você tem que entender que o gênero literário daquelas passagens se refere muito ao povo que escreveu. Eu não vou poder demorar muito não, Rafael, porque eu tenho que colocar os meninos ali para dormir. Minha esposa tem que entrar aqui dentro do quarto para colocar o neném para dormir. Beleza. Um casal de amigo nosso que mora em outra cidade e veio para cá, tá fazendo uma fisioterapia aqui em casa e a menina vem fazer aqui em casa neles. Eles estavam lá na sala, os meninos brincando lá pro fundo, eu vim aqui pro quarto. Para finalizar... Cara, eu quero te agradecer então, tá? Deixa as suas palavras aí para finalizar. Eu agradeço você pela oportunidade, agradeço a cada um que participou aí, agradeço a quem fez pergunta, agradeço a todos. Peço oração por mim, por todos os catequistas, por todos nós do apostolado. E para vocês, gente, que principalmente se tiver alguém aí que está entrando agora para a fé católica, o meu conselho é buscar primeiro os sacramentos, né? Buscar o reino de Deus, os sacramentos. Nós não precisamos ter a preocupação de querer ser doutor em tudo, mas se a gente sabe ler, ser pelo menos um bom leitor e viver a nossa fé. E cuidado para não fazer a igreja de uma fuga. Eu vejo muito isso na prática, tem muitas pessoas que deixam de cuidar dos seus, de ficar tempo com a sua família e assumem 1, 2, 5 ministérios na igreja, onde consome muito. Eu acredito que isso também não é saudável, isso também não é católico. A primeira missão é na nossa casa. Inclusive, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, fala: quem não cuida dos seus, e principalmente dos de sua casa, renegou a fé e é pior do que o infiel. Então, assim, estar em casa, claro, a missa é indiscutível, né, gente? Não tem o que falar. Mas ir para a missa em família, viver a missa na família, em casa, buscar os sacramentos. Quem não tem os sacramentos da iniciação cristã, procura sua paróquia, se inscreva, faça. Quem vive amasiado aí, procura regularizar essa situação do matrimônio, procura o padre, explica a situação, procura viver, porque os sacramentos foram deixados por Cristo, tá? Não é uma invenção da igreja. E aí a gente tá junto a cada Eucaristia. Valeu demais, Rafael, pela oportunidade. Obrigado a cada um aí que participou também no chat. Uma pergunta, Rafael. Diga.
Por que que o Peregrino tá com essa foto de perfil aí, moço? Pelo amor de Deus, olha aí a foto do perfil do Peregrino, cara. Ele tá aliciando o pessoal pra igreja dele. É tio Val, É tio Val. Com judeus me fiz judeus, né? Para ganhar os judeus. Que foi longe, hein, Peregrino? Ave Maria, cara, é o tio Val. Deus, Excelente. Ô, Clamir, obrigado, cara. Nossa, Deus te abençoe aí, foi muito bom. Eu vou fazer o corte, né? Subir pro YouTube aí, pedir ajuda do pessoal aí. Eu não sei se tem um aplicativo bom aqui, né? Mas eu vou subir. Obrigado mais uma vez aí, que Deus te abençoe. Boa noite. Deus, boa noite, irmãos.